Senhora Kelly, suponho que você não está satisfeita com essa resposta de Mark Rutte de que precisamos de Donald Trump na União Europeia. Não estou satisfeito com o comentário de Mark Rutte, o chefe da OTAN, que afirma que também precisamos de Trump. O próprio presidente da Polônia, Karol Karolowski, afirma que não precisa de Donald Trump, que não precisam dos Estados Unidos. Referindo-se à OTAN, ele diz: "Não me satisfaz a resposta de que precisamos de Donald Trump na União Europeia. A Polônia também venceu os soviéticos e os bolcheviques, a Finlândia venceu os soviéticos e os bolcheviques, o Japão e o Afeganistão também venceram a União Soviética." Vamos lá, então. Evidentemente, não é tão desnecessário como Donald Trump tem dito repetidas vezes. Estamos preparados em nossos países para garantir nossa independência, embora precisemos de relações geopolíticas, mas principalmente as europeias. Precisam ser mais fortes, diz Karol Karolowski. E vejam o que diz sobre esse assunto, o que diz o próprio presidente finlandês. O presidente da Finlândia comentou sobre o interesse de Donald Trump em vender para a OTAN, questionando se isso é necessário para se proteger da Rússia. Diferença entre países? Não necessariamente. Vamos ouvir o presidente finlandês. Veja o que a Rússia conseguiu nos últimos 4 anos. Na guerra com a Ucrânia, ele diz que é isso que Nogró conseguiu. 20% da Ucrânia está ocupada, mas eles têm mais de 1 milhão. Entre mortos e feridos, mais de 1 milhão de soldados. A esfera de influência agora está reduzida. Economia quebrada, inflação de 30%, taxas de 16%, crescimento zero e reservas de petróleo esgotadas. E se não houver dinheiro para pagar os soldados? A OTAN ficou maior, a Ucrânia se tornou europeia ou está nesse processo. A Europa aumentou significativamente os gastos militares e de defesa. Então, depois de 4 anos, o que temos? É uma Rússia mais forte ou agora são uma OTAN e uma Europa mais fortes? A pergunta, então, também tem um duplo sentido, porque também se volta para o que está acontecendo do lado de Donald Trump. E Donald Trump? Bem, hoje ele fez vários comentários, e todo mundo se pergunta se este é o fim ou o começo do fim da OTAN, como conhecemos. Pelo menos agora vamos a um dos pontos que Donald Trump mencionou hoje. Bem, apreciamos toda a cooperação que temos dado. Ele falou sobre vários temas, incluindo Donald Trump. Após o ataque e a captura de Maduro, as autoridades de Caracas ligaram propondo um acordo. Mas pessoas deveriam fazer isso como se estivesse avisando que, se não fizerem um acordo com ele, pode acontecer algo pior com elas. Uma forma agressiva de falar sobre o tema da Groenlândia e sobre o que está acontecendo na própria OTAN também. Outro comentário chamou a atenção. Vamos ouvir. E depois da guerra que vencemos, vencemos muito. Sem nós, agora todos estaríamos falando alemão. Ele diz que sem os Estados Unidos, agora todos estariam falando alemão. Ele diz isso na Suíça, um país onde um dos principais idiomas é o alemão. Justamente, a situação do comentário foi totalmente desconfortável. Outro ponto é que ele tem sido constantemente criticado. Aos canadenses e ao esse Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, ele diz o seguinte: não há outro mais a respeito. Canadá depende dos Estados Unidos, lembre-se disso, Mark, ao fazer suas declarações. Ele diz: o Canadá existe por nossa causa, ele afirma. Ele afirma que a Cúpula Dourada protegerá o Canadá, que recebe muitos benefícios. Eles deveriam ser gratos, mas não são. Ontem vi o primeiro-ministro deles que não estava agradecido, mas deveria estar. O presidente dos Estados Unidos afirmou: o Canadá depende dos Estados Unidos. Lembre-se disso ao fazer declarações. Bem, dentro de todas essas situações, dentro desse isolamento que está sendo gerado pelo Trump,
Obviamente, ele também tem comentado sobre o tema da Groenlândia e há uma série de comentários confusos porque ele confunde a Islândia com a Groenlândia. Vamos ouvi-lo. Eles estariam lá por nós, eles não estão lá por nós na Islândia, isso eu posso te dizer. Bem, ele falou Islândia em vez de Groenlândia ou Greenland e repetiu várias vezes Islândia. O presidente Donald Trump parece confuso no discurso que faz no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, diz ele. Não sei se a OTAN nos apoiaria, não nos apoia. No caso da Islândia, eu garanto a vocês, nosso mercado de ações teve a primeira queda ontem, porque não é a primeira queda. Aliás, por culpa da Islândia, ele diz então a Islândia já nos custou muito dinheiro, mas essa queda é significativa comparada com o quanto subiu, ou seja, subiu mais do que caiu. Supostamente não. Isso, pelo menos, é o que Trump argumenta nesse comentário em Davos. E é que essa situação começa a causar barulho. Isso que estamos vendo é a quantidade de títulos dos Estados Unidos que existem em outros países. Vejam a quantidade que o Japão possui. Impressionante. Os títulos do Tesouro estão espalhados pelo mundo todo. E se os países, devido ao que Trump diz ou por outro motivo, decidirem usar e vender esses títulos? No fim, isso poderia causar um grave problema econômico no país. Ontem comentamos com vocês sobre um fundo de pensão chamado Academic Pension, que é um fundo dinamarquês. Vai vender todos os títulos do Tesouro que tendes. Já não é mais lucrativo, não gera retorno e traz muito risco, por isso venderam os títulos do Tesouro. Se países europeus fizerem isso, veja quantos o Reino Unido e a China têm. Mas há outros, como Bélgica e Luxemburgo, que talvez não pareçam tão importantes. Vejam quanto eles venderem, não precisam vender tudo, basta um quarto. Um deles já te causa um problema econômico bastante sério. O fundo afirmou que as finanças dos Estados Unidos não são mais sustentáveis pela baixa disciplina fiscal. Um dólar fraco e a pressão sobre a Groenlândia agravam a situação. Os países europeus possuem 6 trilhões de dólares em títulos do Tesouro e 40% de todas as tendências estrangeiras. Se outros países também venderem seus títulos do Tesouro, os rendimentos e os custos de endividamento subirão. Basicamente, a dívida que os Estados Unidos já têm ficaria muito mais cara. Vamos, impagável, seria uma implosão econômica duríssima. Se isso acontecer, esses são os equilíbrios de poder existentes no momento. E diante de um possível conflito, diante de uma situação de risco, veríamos primeiro uma queda, um colapso econômico também tremendo. Há outros comentários surgindo. Em entrevista à News Nation, ele diz o seguinte, vamos ouvir. Perguntam para eles sobre a arma. A arma sônica que ele supostamente teria usado lá na Venezuela. E Donald Trump confirma e assegura isso, que eles têm então uma série de armas. Sem especificar quais são, ele simplesmente diz que tem armas que ninguém mais tem, que ninguém conhece. E que, bom, é um assunto que ele não deixou de lado. Ele não deu muitos detalhes, simplesmente disse que sim, usaram a arma sônica, né? Ou seja, que usaram uma arma diferente. Não especifica exatamente se foi a sônica ou qual foi, mas que foi por isso que conseguiram esse movimento, supostamente na base militar onde estava Maduro. Outros relatos dizem que houve acordo com a Rússia, por isso saíram uma semana antes e os radares russos não funcionaram naquele dia. Existem outras versões sobre isso também, mas enfim, é assim que as coisas estão, com o que está acontecendo, com esse possível e potencial começo do fim da OTAN, como conhecemos pelo menos por enquanto. Agora sim, ele deixou vários assuntos em relação à Groenlândia que também chamam a atenção. Agora ele afirma que não usará a força, pois não é preciso, e que entregarão a Groenlândia de qualquer forma. Basicamente, ele diz, vamos ouvir, obrigado. Obrigada. O que propomos para levar a mesa militar para a Groenlândia? Obrigada.
Veremos o que acontece. A opção militar não está em pauta e não deve ser necessária. Eu realmente não acho. Ok. Eu acho que as pessoas vão usar o bom senso, elas vão usar o melhor julgamento delas. O militar não estará, digamos, na mesa, o exército não está sobre a mesa. Não acho necessário. Ele não disse que não vai usar, apenas que não acha necessário. Enfim, isso faz parte dos comentários dele. Foi um dos temas mais perguntados a ele. Vamos a outros assuntos também importantes. Outras bandeiras russas, mas dizem ser russos que não querem a Rússia ali e defendem a independência da Crimeia. Bem, uma série de comentários muito chamativos. Em toda essa discussão, debate que está acontecendo internamente e no qual parece, pelo menos é o que parece, que a Ucrânia gostaria de se libertar. Isso seria um tema muito interessante, evidentemente. Um dos problemas é que faz tempo que eles vêm enfrentando falta de suprimentos, de coisas básicas. Já haviam pequenos protestos, mas nenhum tão massivo. Quer dizer, já faz meses que se percebe um descontentamento pela falta de suprimentos básicos e isso pode, evidentemente, se espalhar ainda mais. Pelo que está acontecendo, então, entre isso que está acontecendo, entre o fato de que o conflito não parece avançar como se queria, porque, ao que parece, a Rússia tinha um acordo com os Estados Unidos para que certos territórios fossem negociados de forma favorável para a Rússia, coisa que claramente não aconteceu. E ainda mais em um ano em que a participação dos Estados Unidos em relação a armas foi mínima, ou seja, a participação dos Estados Unidos caiu. Tem sido principalmente inteligência, não mais armas. Algumas promessas feitas há mais de um ano foram cumpridas, outras não. Fora isso, a participação é mínima. A carga agora está indo mais para a Europa e é que cada vez se vê mais aproximações da Rússia com os Estados Unidos. Olhem só, isso é um exemplo, não, isso que vamos ver, vejam, isso é como um floco. Aí está a congressista republicana Ana Luna. Ela está cortando o bolo com a figura da Groenlândia. O que chama a atenção não é isso que é polêmico, mas sim que vários membros do Congresso Republicano estão aqui. Ao lado está o personagem próximo de quem vai falar agora, em um momento. É um personagem romeno que dizem, bom, e o que tem a ver ser um personagem romeno? Nada, é só um personagem romeno, esse aí que vamos ouvir agora. Jürgen é da Groenlândia, nos conhecemos em um evento internacional. Esse personagem romeno que está falando. Já faz tempo que se sabe que ele é um agente russo dentro da Romênia e que é, bom, totalmente aliado a Vladimir Putin. O que esse personagem faz com congressistas republicanos? Ele é o líder do partido romeno de extrema-direita pró-Rússia, AUR, conhecido há muito tempo como um agente russo. O que ele está fazendo cortando pedaços da Groenlândia? Com republicanos? O que está acontecendo aí? É um tema fascinante, mas a maioria dos americanos não sabe o que acontece. Porque está tão polarizado e tão politizado que já se perdeu a capacidade de análise nesse sentido por grande parte da população e, bem, só seguem certas formas particulares de comunicação da mídia. Aqueles que não vão contar isso para vocês, né? Evidentemente, então, estão cegas, não estão vivendo a realidade às cegas, diante de uma situação que está cada vez mais evidente, né? Parece surreal, né? Estamos vivendo um momento realmente surreal. E o surpreendente é que aqueles que deveriam perceber isso nem se dão conta. Mas enfim, é assim que as coisas estão. Nesse assunto vamos para outros pontos também importantes. Por outro lado, o presidente Trump afirma que muitos presos da Venezuela foram libertados. Segundo ele, parece que quer justificar as ações de Delcy Rodrigues, ao afirmar que muitos presos foram libertados, quando se sabe que foi minoria. Onde as próprias organizações que estão confirmando toda essa situação disseram que foram muito poucos os libertados
e praticamente a maioria deles eram estrangeiros. Segundo o governo de Delcy Rodrigues, que foram 406 os libertados, mesmo seguindo a narrativa do regime chavista, pois essas 406 liberações não chegam nem à metade do que deveriam ser. A confirmação desses 400 é bem pequena. Estima-se que apenas 100 ou 150 realmente teriam sido libertados, tirados da prisão, presos políticos. E a confirmação é muito. Calcula-se que são 150 que realmente teriam, e 150 que realmente é muito mínima, menos. Calcula 150. Realmente libertaram. O que realmente se observou é que as famílias estão lá pedindo que seus familiares voltem e isso não aconteceu. A situação das famílias na Venezuela é desesperadora, pois não conseguem a libertação. Enquanto isso, Donald Trump tenta limpar a imagem do regime. Que bom! E a confirmação 400 é muito mínima, calcula. São de 150 que realmente haveriam. Confirmação de 400, pois é muito mínima, ou menos 150 que realmente haveriam. É preciso lembrar que este, ex-primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro da Coreia, e a confirmação de é muito mínima. Menos calcula que de 150 do mundo na qual tanto. O ex-primeiro-ministro sul-coreano Han Duck-soo foi enviado para a prisão para cumprir 3 anos de cadeia. Sim, confirmação de 400, pois é muitos 150 que realmente teriam 5 anos na prisão. Por ter declarado lei marcial, vocês se lembram? Ele declarou lei marcial? E depois do grupo dele, que queria evitar a investigação por corrupção, o que poderia até causar guerra com a Coreia do Norte. Mas o ex-primeiro-ministro também participou, tem o presidente e o ex, a confirmação de $400, então, é muito pouco ou menos. Calcula que são 150, que realmente a confirmação de muito mínima calcula de 150. Os países da OTAN defenderiam a Groenlândia diante de qualquer situação ou invasão. A ilha da Groenlândia pertence à Dinamarca e seu status como território autônomo. Isso aconteceu porque Donald Trump dizia que, se alguém atacar ou invadir a Groenlândia, ninguém vai intervir só por assistir ao vídeo. Trump argumenta que teremos Rússia ou China como vizinhos. A OTAN já respondeu que isso é totalmente falso. O secretário-geral da OTAN respondeu a essa situação e garantiu que a Groenlândia está sim protegida pelo artigo 5 da OTAN. O tratado garante que não há dúvida de que qualquer país, que todo o país da OTAN, todos os países da OTAN defenderiam imediatamente qualquer invasão contra qualquer país. Adeus pelo vídeo. A Groenlândia realmente está protegida, isso está garantido. Donald Trump sabe disso, mas como não ajuda sua narrativa, ele não comenta.
O artigo 5 da OTAN diz que um ataque a um membro é considerado ataque a todos. Foi ativado apenas uma vez, após os atentados de 11 de setembro de 2001. Donald Trump afirma que controlar a Groenlândia fortaleceria a OTAN, mas depois nega. Não fortalece a OTAN. Ou seja, porque ao ver o vídeo do movimento desde o cessar-fogo que foi estabelecido entre a Groenlândia, entre Israel e Gaza, ao ver o vídeo que vamos assistir, esse cessar-fogo foi estabelecido. Em uma série de fases que, embora não tenham sido cumpridas 100%, mais ou menos tentaram cumprir até certos pontos. E, evidentemente, as coisas estão mudando neste momento. Israel ordenou a evacuação de famílias palestinas do sul de Gaza, especialmente em Bani Sarruilá e no leste de Khan Yunis. Por ver o tipo de vídeo que se observa desde o último cessar-fogo, que foi em outubro, desde outubro não se via. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado por assistir ao vídeo. Defesa das FDI. Lançaram uma série de panfletos por aviões, passaram aviões soltando panfletos para que os residentes abandonassem a área imediatamente. As mensagens estavam em árabe, hebraico e inglês. Por assistir ao vídeo. Por assistir ao vídeo. A questão é que eles não entram em acordo sobre o que está acontecendo, mas o que é certo é que o lançamento do panfleto está confirmado. Obrigado por assistir ao vídeo. Famílias, então, decidiram sair simplesmente para evitar o risco, mas não se sabe se realmente o movimento foi total ou não. Isso já será a decisão deles. Mas há 2 milhões de pessoas neste momento em condições precárias e basicamente vivem embaixo de barracas, em um frio tremendo. Obrigado por assistir ao vídeo. Os civis, digamos, em Gaza, desconfiam do Hamas, desconfiam desse grupo terrorista e também desconfiam de Israel. Então, eles estão entre a cruz e a espada, por assim dizer. Ou seja, realmente essa situação está complicada. Evidentemente, ao ver o vídeo, está prestes a reiniciar hoje, na verdade, porque já deve ter reiniciado a essa hora, a essa altura. Obrigado pelo vídeo, Nuclear. De acordo com o que foi relatado, esta seria a usina nuclear que estava, por sinal, em pausa. Esta seria a maior usina nuclear do planeta. Por vídeo. Obrigado por assistir, obrigado pelo vídeo, obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado pelo vídeo, obrigado por assistir ao vídeo, obrigado por assistir ao vídeo, obrigado por assistir ao vídeo, obrigado pelo vídeo, obrigado por assistir ao vídeo. Obrigado pelo vídeo, mundo com potencial de capacidade para, pois iluminaram. Então, uma boa parte desse país está se preparando para reiniciar a operação hoje. Isso será pela primeira vez desde 2011, quando ocorreu o desastre nuclear de Fukushima. Bom, isso foi colocado em pausa naquela data, já se passaram mais de 10 anos, né? E agora está ativa, né? Isso foi anunciado pela TEPCO, que após receber a autorização final, já planeja retirar as barras de controle, depois das 7 da noite, horário japonês. Então, agora já são mais de 7 horas. Assim, deve já estar ativa. Atualmente, a situação não é polêmica, mas já está ativa. Neste momento, também foi informado pelo governo alemão que eles vão respeitar a decisão que a DFB tomar. Diante de um possível boicote à Copa do Mundo,
O governo alemão vai acatar a decisão da Federação Alemã de Futebol sobre se haverá ou não boicote. Diante das ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia, o presidente do Sexarm afirmou que não queria se apoderar do território. Advertiu que países europeus contrários ao plano de reduzir tarifas demonstram descontentamento. Essa avaliação cabe tanto às federações envolvidas, no caso da DFB e da FIFA. O governo federal acatará essa decisão indicada, afirmou Christian Snerderling, secretária de Estado dos Esportes. O governo federal respeitará a autonomia do esporte. Cabe somente à federação esportiva decidir sobre participação ou boicote em grandes eventos esportivos. Então, bem, a federação vai decidir se vai fazer um boicote ou não. Há rumores de que vários países também poderiam fazer um boicote. Chegou-se até a falar em cancelamento de ingressos, mas isso até agora é falso. Na verdade, está acontecendo o oposto. Não há uma grande venda de ingressos, dizem que é o recorde de solicitações de venda de ingressos da história do futebol. Nesse caso, não muda nada, e se houver cancelamento, muitos querem comprar. Pelo menos até agora não há boicote em relação aos ingressos, mas sim em relação aos países. Possível boicote potencial. Não é um boicote já feito ou que já tenha começado ou algo assim, mas sim um aviso. Porque no começo era só isso. Tinha um congressista alemão que tinha dito que talvez boicotassem, mas só isso. Foi um comentário que gerou muito barulho, mas agora já. Se o governo alemão afirmar que a Federação de Futebol não pode boicotar, então ela não pode fazê-lo. Isso, bom, seria respeitado, digamos, né? Então é bom ficar atento a isso. Outros países também estão em situação parecida, como a França e outros que poderiam boicotar. Embora isso, insisto, não esteja para começar no momento. Isso pode ser só uma possibilidade, então vamos ficar atentos a isso. Vamos aos comentários, obrigado por assistir. Como vocês estão? Abraço para Nicole, para quem está aqui, Aurora. Não sei se você viu o e-mail. Enviei o e-mail que você pediu, coloquei lá e envio de novo com prazer. Se viu, conhece? Vi a mensagem imediatamente, já tinha saído, mas sim, deixei o e-mail. Mas ia passar por 3. Permitam-me. E quem quiser anotar meu e-mail está aí, é bem fácil. PP, ao vivo eu em com, aí está, olha. É José @ PP ao vivo com, Pepe, todos os 2 pesadelos, aí está, olha. Esse é o e-mail. Anotem se quiserem me mandar alguma coisa, né, alguma mensagem, alguma foto que acharem interessante, tudo isso eu agradeço muito. Também um agradecimento muito especial a todos os membros do canal. Obrigado por nos apoiarem dessa forma. Obrigado por ajudarem o canal a existir. Graças a vocês o canal existe. Quero deixar claro que a comunidade, especialmente os membros e quem envia superchat, é quem faz o canal existir. Isso mantém o canal sustentável e permite que estejamos aqui diariamente trazendo informações para vocês. Obrigado, José. Saudações Cristiclãs como Estado. Agradeço por ser membro do canal, ao Liceu e a todos os membros. O e-mail está aí, vou fixá-lo no chat para que vocês recebam, daqui a pouco coloco de novo. Antes sempre aparecia por aqui, daqui a pouco coloco novamente. Vou adicionar o texto aqui, acho que posso adicionar, acho que se eu puder adicionar, farei isso mais tarde. Tem a página e um chat que chega direto para mim. Então, por aí também vocês podem, não sei se podem me mandar fotos, para ser sincero, não sei, mas podem me escrever também. Saudações para McAllen, Texas, como estado. Miguel, muito obrigado, saudações. Faz um tempão que não vou para McAllen. Saudações, faz bastante tempo que não vou, né? Matosa. Moramos há alguns anos em Quintana Roo e nesse período não visitamos o Zirá. Não, eu fui uma vez para Los Angeles, 1 ou 2 vezes, e foi por coisas do YouTube, por causa disso mesmo. E depois disso, acho que não voltei mais, porque de lá fica muito longe pra gente, e depois viemos pra cá, Monterrey. E quando chegamos, foi quando começou a pandemia, basicamente, e alguns anos depois. Mas então, por isso mesmo, também não, e nem depois. Sim, aí vem as trompas de Eustáquio e todo esse lance que também dá uma certa preguiça. Vai chegar minha vez.
Tenho parentes e amigos lá e vou visitá-los depois. Um abraço, José, um abraço a todos. Quem você acha que eu pareço? Nicole Franco, muito bem. Cristi Crans, Cirilo, Valério, como vocês estão? Muito bem. Finish saca, porque quem sabe faz as provas. Diz Cirilo. De quê? De que assunto, amigo? De que assunto? Com as espadas embainhadas, não sabe nem o que está acontecendo e chega com as espadas embainhadas, né? Meu compadre diz, boa tarde, comunidade, saúde Pepe e Astrid, muito obrigado, saúde Baio, muito bem, Marcela Cristina. Chiliro, as imagens são mostradas para ver o que está acontecendo e o que você está dizendo, ou seja, o que acontece, imagens do que, compadre? Ou seja, as imagens que eu tenho, eu compartilho. Você parece estar em outra época, não sei quando, mas isso aqui é um podcast informativo, não televisão. As pessoas se confundem como você, achando que é mídia televisiva. Aqui trabalhamos em equipe. Conseguindo imagens, pagando pelas imagens, que é uma grana, imagina. Não, não é assim, já era, não é assim, ele diz. Saudações, muito bom. Saudações para toda a comunidade, porque a essa altura de 2026... que ainda não entendam os formatos que existem no YouTube, ou seja, não na televisão. Ele diz, saudações, Fernando. Como você tem estado? Muito bom. Diz Marcelo Eliseu. Muito bom, saudações. Saudações, Pepe. Trump usou armas nucleares contra o Irã. Ele respondeu que não via como, ou seja, armas nucleares não podem ser usadas para atacar dessa forma. Se fosse assim, os Estados Unidos também seriam isolados. Você não pode atacar um país, ainda mais sem armas nucleares, e que não te ataca. Então, não há possibilidade disso. E se fizer? Se isso acontecesse, haveria uma reação dura contra os Estados Unidos e prejudicaria muitas pessoas. A população não tem culpa do regime terrível. Então, não? De todo modo, ataques de precisão se realmente houver um ataque, o que duvido. A essa altura parece muito improvável, porque não está acontecendo absolutamente nada. Em todo caso, um porta-aviões que se aproximou da região timidamente. Fora isso, nada mais é visível. Se surgir algum detalhe ou movimento de inteligência, comentaremos aqui na hora. Até agora está tudo tranquilo sobre esse assunto. Porém, as pessoas enfrentam momentos difíceis, inclusive no Irã. Saudações, Dorian. Boa noite, Eliseu e Marcela. Abraço para Roble, caso nos assista depois. Aurélio, como vai? Saudações à Califórnia. Até já. Este vídeo leva direto ao outro. Direto. Me parece que sim. Então, vamos logo, vamos para lá. Nem vou me despedir. É melhor a gente ir para lá, vejo vocês lá, fiquem bem.